Se você quer ser melhor do que 99% das pessoas, então você precisa fazer o que 99% das pessoas não fazem. Essa frase parece clichê, mas é uma frase que faz sentido do ponto de vista estatístico da psicologia, porque ao contrário do que você pensa, ser melhor do que 99% das pessoas no mundo não é difícil, mas talvez você não conheça as ferramentas ideais, ferramentas certas. Muitas pessoas talvez vendam para você soluções extremamente complexas e elaboradas, quando na verdade ser melhor do que 99% das pessoas do mundo, acredito eu que requer apenas alguns passos. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que você precisa fazer para ser melhor do que 99% das pessoas do mundo do ponto de vista da psicologia. E uma vez que você se engaje nesse processo, eu acredito que muito provavelmente a sua evolução vai acontecer desde que você perceba essa evolução para que você consiga se manter motivado, assim, principalmente pelo processo e não necessariamente pelo resultado, porque muitas vezes você vai passar mais tempo no processo do que no resultado. Muitas pessoas, sei lá, entram na academia tentando conseguir um shape específico e acabam se desmotivando ou mesmo começam uma dieta achando que depois de 5 ou 6 dias vão conseguir chegar naquele shape que eles tanto queriam, tanto desejavam, ou mesmo, sei lá, começam a estudar numa intensidade tão alta que depois de um tempo a pessoa não consegue sustentar aquele comportamento. E essas pessoas têm algo em comum, elas sempre estão buscando o resultado, e o resultado é importante, mas acredito eu que você precisa deslocar a sua atenção para o processo, porque você vai passar mais tempo no processo e não com o resultado. Nesse vídeo aqui eu vou te dar alguns passos para que, acredito eu, se você colocar em prática, eu tenho um razoável grau de certeza que vai te ajudar bastante. Passo número 1. Parece ser interessante que você saiba manejar o seu estresse. Estresse é um dos principais fatores de risco para problemas de saúde mental, e a pessoa que chega mais longe não necessariamente é a pessoa mais inteligente, mas sim a pessoa que tem um bom controle emocional. Então, assim, se você quer ser melhor que 99% das pessoas do mundo, você precisa ter um bom controle emocional, ter as suas emoções em dia. E para isso, eu acredito que é necessário que você consiga prestar atenção nos seus estados emocionais e principalmente que você entenda o que estressa você no seu dia a dia, onde tente ao máximo identificar e retirar coisas que estressam você, para que no longo prazo não se instale um estresse crônico e você fique refém disso. Então, busque manter a paz, busque retirar estressores do seu dia a dia, ao dentro do possível, obviamente. Passo número 2. Para a alteração dos hábitos, parece ser muito interessante que você mude o seu ambiente. Então, se você quer parar de fumar, se você quer parar de beber, se você quer começar a correr, se você quer começar a ler, se você quer parar de ter alguns hábitos ou mesmo começar a ter um hábito, parece ser muito interessante que você saiba controlar o seu ambiente. E quando eu falo de ambiente, eu estou falando de pessoas com as quais você convive. Diversos estudos indicam que o controle do ambiente, do seu contexto, parece ser muito mais eficaz do que simplesmente querer muito, ter muita força de vontade. Então, tente manejar aí as pessoas ao seu redor. Passo número 3. A sua proatividade reduzirá drasticamente se você não dormir bem. Se você continuar tendo péssimas noites de sono, muito provavelmente você vai ficar menos produtivo, mais impulsivo, mais propenso a ter comportamentos que você quer mudar, que você não gosta, porque quando você não dorme bem, quando você não descansa bem, a sua capacidade de tomar decisões mais bem calculadas cai drasticamente. Mesmo que você ache que não. Você pode até pensar assim, eu dormo 5 horas e fico super bem, mas não. Diversos estudos mostram que a nossa capacidade atencional cai, o nosso raciocínio cai, e também ao longo dos anos, dormir mal aumenta o risco de desenvolver diversas doenças. Mas assim, o que é ter um sono bom? Basicamente é de 7 a 9 horas de sono para um adulto de 20 anos em diante. Para crianças e adolescentes e idosos é diferente, mas para um adulto, entre 7 a 9 horas de sono por noite, tendo uma boa qualidade, é claro.
O que significa que você não tem que ficar acordando demais à noite, que isso atrapalha a qualidade do sono. Dormir bem é investir na qualidade do funcionamento do seu cérebro. É como se você permitisse ali que o seu motor esfriasse um pouco e no outro dia ele consiga funcionar melhor. Então, se você não dorme, você acaba não tendo uma capacidade de alcançar o seu potencial máximo desse motor aí que a gente chama de cérebro. Passo número 4. A consequência do nosso comportamento aumenta ou diminui a probabilidade desse comportamento acontecer novamente. Esse é um dos princípios mais importantes da psicologia comportamental e, em outras palavras, significa que o que acontece depois que fazemos alguma coisa influencia se a gente vai ter vontade de repetir esse comportamento novamente no futuro. Vou te dar um exemplo simples aqui. Imagina que uma criança coloca o dedo na tomada e leva um choque. A consequência daquele comportamento foi tão desagradável que a chance daquela criança colocar o dedo na tomada de novo vai diminuir muito. Trazendo isso para um exemplo do nosso dia a dia, imagina, sei lá, que você decide ir na academia. O que vai determinar se você vai querer continuar frequentando aquela academia, não é só aquele motivo inicial, mas principalmente a experiência que você tem ali dentro. Se você se sente acolhido, se você gostou, se você percebeu que foi legal, se, sei lá, você recebeu um incentivo no professor, se você saiu com uma sensação de bem-estar e teve ali consequências positivas, isso vai aumentar a probabilidade de você voltar novamente. Mas se acontece o contrário, se você chega e aí você tá se sentindo julgado, você fica constrangido, você faz um treino e sai com muitas dores, enfim. Se você tem uma experiência desagradável, a chance de você não ir de novo, de você faltar nos próximos dias, não sentir vontade de novo, aumenta. Então você percebe que muitas vezes não é só falta de vontade, não é querer, mas é que as consequências daquele comportamento estão ensinando ali o seu cérebro se vale a pena ou não repetir aquela ação. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa frase. Nós repetimos comportamentos que de alguma forma funcionam para nós e abandonamos aqueles que as consequências são muito mais aversivas. E é exatamente por isso que, para que você mude um comportamento seu, não basta só tentar, não basta só querer ter disciplina. A gente também precisa olhar para as consequências que estão mantendo ou enfraquecendo aquele comportamento. Passo número 5. Nós não evoluímos para sermos altruístas ou egoístas. A gente evoluiu para responder àquele contexto em que a gente está inserido. Então, alguns ambientes específicos podem despertar o seu lado ruim. Muitas vezes, assim, as pessoas, por viver num ambiente ruim, por viver com pessoas que as levam para um caminho ruim, acabam tendo comportamentos igualmente ruins. Já que é o nosso ambiente que modula o nosso comportamento. E nós somos meio que a média ali das pessoas que a gente convive. Então, às vezes, você se avalia como uma pessoa ruim, você se critica muito, você não consegue ter um determinado comportamento, quando na verdade você tá no ambiente errado. Então, cuide do seu ambiente dentro do possível, viva dentro de ambientes que você quer, né? Se você quer começar a correr, conviva com pessoas que corram, enfim, cuide disso. Passo número 6. É interessante que durante o dia você seja uma pessoa mais motivada, mais sangue no olho, assim, que você queira correr mais atrás das coisas, mas também é importante que à noite você consiga aproveitar e curtir as coisas que você conquistou. Quando eu tô falando noite, assim, eu tô falando de uma metáfora, pode ser, sei lá, durante a semana, no final de semana, algum período da vida, algum mês, mas o que eu quero trazer aqui pra você nesse raciocínio é que é muito interessante, muito importante para a sua saúde mental que você tenha, sim, picos motivacionais de ir atrás, de correr atrás daquilo que você quer, de estar ali sangue no olho indo atrás, mas que você também tenha gratidão e consiga aproveitar as coisas que você alcançou, que você tem ali no seu dia a dia. E eu não tô aqui falando de gratidão, gratiluz e bater palma pro sol e, sabe, não tô falando disso. Eu tô falando de você tentar aproveitar ali um pouco, se sentir genuinamente feliz, recompensado pelas coisas que você já tem durante um período. Aproveite aquilo que você já tem e em outros momentos corra atrás daquilo que você ainda quer. Bom, como vocês perceberam, não existe um tipo assim de estratégia mirabolante para você ser melhor que 99% das pessoas. Na verdade, eu acredito que existem apenas alguns indicativos que a gente tem nos estudos em psicologia que farão com que você
fique à frente de 99% das pessoas, você precisa ter saúde para desempenhar as tarefas ali que fazem sentido para você e que te tragam uma vida melhor. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Não se esqueça de se inscrever no canal. Boa parte das pessoas que assistem os vídeos não se inscreve no canal, então ficarei muito feliz se vocês se inscreverem aqui no canal. Espero genuinamente que esse vídeo tenha te ajudado. Tem um próximo aqui que eu acho que você vai gostar muito de assistir. Te espero lá.